Maradona não é nem top 10 da história. Mas, mano, o cara praticamente carregou a Argentina na Copa de 86. Copa até o Vampeta tem. Mas o Maradona fez um gol de mão na Inglaterra que serviu como uma vingança da Argentina pelas Ilhas Malvinas. Fora que na Copa de 90 também ele fez os torcedores do Napoli torcerem para a Argentina ao invés da própria Itália. Isso é absurdo, cara. Ah, sei lá, acho que maior que ele é o Zico. Olá, meu caro e minha cara. Todos os dias eu costumo demonstrar uma total falta de amor próprio quando resolvo entrar naquele projetinho de campo minado que todo mundo conhece, o Twitter. E muita gente que não entra no Twitter pode não saber exatamente o porquê ele é tão mal falado no Brasil. Mas é bem simples. Lá, literalmente, qualquer assunto pode virar uma discussão sem pé nem cabeça, onde termina com os usuários julgando uns aos outros por terem uma opinião diferente das suas. Mas o problema que passa meio despercebido no Twitter, e fora dele, é a necessidade de expressar uma opinião sobre tudo, até sobre o que a pessoa nem sabe realmente sobre o que ela tá falando. E o exemplo que pensei em usar como principal sobre essa necessidade de opinar é sobre a má impressão que muitas pessoas têm sobre um clássico absoluto dos jogos. Estou falando de Dark Souls e como que, com o hype, surgiram muitas percepções erradas de pessoas que nem jogaram e acabaram botando um rótulo bem grande na obra, escrito você sabe o que. Como assim, você não sabe? Bom, vamos lá. Dark Souls foi lançado em 2011 e é um dos meus jogos favoritos. Ele foi escrito e dirigido por Hidetaka Miyazaki e é o sucessor espiritual de Demon's Souls, que por questões de contrato, ele foi obrigado a não usar o mesmo título no seu próximo lançamento, mesmo tendo jogabilidades bem semelhantes. É nítido que Miyazaki se inspirou bastante em Berserk, na temática de Dark Fantasy, ou seja, histórias pesadas, tristes e sofridas. E por falar em sofrido, de todas as milhares de coisas notáveis que esse jogo tinha, a que mais chamou a atenção foi sua extrema dificuldade. Várias pessoas gravaram gameplays com aquele título chamativo tipo o jogo mais difícil do mundo, ou talvez alguma comparação com esse jogo é mais difícil que Dark Souls. E assim foi se criando uma imagem na cabeça de algumas pessoas leigas de que o jogo é mega impossível de se zerar e que só um verdadeiro gamer nerdola se precisaria zerar aquilo, pois não tem nada mais o que fazer da vida. E de uns tempos pra cá, muita gente veio discutindo se o jogo deveria ter um controle de dificuldade, porque, caso você não saiba, não tem aquela tela para você escolher nível fácil ou difícil em Dark Souls. É uma dificuldade só para todo mundo. E a justificativa para o controle de dificuldade é que muita gente não tem tempo para jogar ou coordenação para isso. Gente, não é querendo dar carteirada gamer ou algo assim, mas eu tenho Dark Souls em meu PC. Na época que eu adquiri ele, de primeiro eu fiquei puto, pois meu PC não aguentava rodar ele. Até que eu fui nas configs, nos arquivos da pasta base do jogo, e joguei a resolução lá embaixo, e ele ficou parecido com isso. Sim, batataço. Mas rodava bem melhor. E mesmo assim eu zerei esse jogo, e alguns bosses eu até derrotei de primeira. Menos isso, obviamente. E tipo, eu poderia dizer que zerar desse jeito é muito mais difícil e que também não. Eu realmente achei o jogo muito mais fácil do que parecia. É claro que o jogo tem uma dificuldade, mas ela não está exatamente relacionada com sua rapidez ou dano em certos casos, mas sim porque esse jogo é muito punitivo. Em Dark Souls você ganha uma quantidade de souls a cada kill de um mob, e às vezes você encontra souls por aí também. E essas souls são a moeda do jogo. Você irá usá-las para subir de nível, aumentando um atributo à sua escolha, e também usará para comprar itens e equipamentos. E bom, na maioria dos jogos, se você morre, você vai voltar para o último checkpoint ou save sem perder nada essencial. Já em Dark Souls, meu amigo, você morre e todas as suas souls vão ficar exatamente no lugar que você morreu. E em seguida o player renascerá numa fogueira, que são os checkpoints desse jogo. Então você pensa, então é só ir lá no lugar que eu morri e pegar de novo. Pois é, realmente é só isso. Porém, você tem que tomar bastante cuidado para não morrer de novo nesse caminho, pois se você morre, você as perde para sempre, pois o que vai ficar no chão são as souls que você tinha na sua busca pela recuperação, ou seja, 0. Isso é uma medida punitiva do jogo para que você fique mais atento para evitar mortes bobas, pois isso ocorre em todos os jogos, mas aqui, por ter essa mecânica, o player toma muito mais cuidado e fica muito mais tenso para não morrer à toa ou de surpresa. Ele vai criando estratégias como gastar todas as suas souls no que precisa antes de enfrentar um boss desconhecido e etc. Você percebe como o jogo vai ficando estratégico
épico com isso, mesmo sendo uma porradaria imensa em tempo real, e essa não é a única medida punitiva do jogo, mas é só a mais lembrada. É isso que faz o diferencial do jogo. Ele faz o player tomar atitudes que nunca esperaria fazer em um jogo desses de fantasia e porradaria. Outro fator que me faz apreciar muito essa obra é a lore. É uma história tão complexa, mas com tantas lacunas ao mesmo tempo, que deixa o player interpretar e debater cada versão que faria mais sentido para certos eventos terem ocorrido, entre outras coisas. E eu gosto muito disso, quando a obra deixa lacunas e não faz questão nenhuma de te explicar sobre elas. E assim acaba te motivando a trabalhar sua interpretação. Lembra? Isso me lembra o meu artista solo favorito, o Bob Dylan. Quem me conhece sabe o quanto eu amo as músicas dele. Ele é um compositor de letras muito boas e muito complexas pro seu tempo. Tanto que foi o único músico a ganhar um Nobel de literatura por isso. Mas o ponto aqui é que a maioria das vezes ele também não fazia questão nenhuma de explicar o significado de suas letras. E ao invés disso, ele só confundia mais quem o perguntava sobre. E até hoje, muita gente às vezes nem ouve, mas apenas lê as letras dele pela riqueza poética e interpretativa que contém naquelas linhas. E eu sinto bastante a mesma sensação com a lore de Dark Souls. Eu penso na versão da história que faz mais sentido pra mim e os players pensam a deles. Esse jogo tem uma riqueza artística muito bela. Por isso que pra mim, esse jogo se trata principalmente sobre o aprendizado. Não aprendizado apenas de combate, mas de adaptação. Tem momentos que você é obrigado a ter mais mobilidade, por exemplo. E se você tem uma armadura muito pesada, você vai passar a usar uma bem leve para se mover e se esquivar mais rápido naquele momento. Você aprende e se adapta. Porém, tem muita gente por aí que não jogou ainda, mas mesmo assim sente a necessidade de dar uma opinião sobre o jogo, falando que ele é superestimado, que só fez sucesso por sua dificuldade, que não pensa em incluir jogadores casuais. Cara, posso falar sobre outro dos meus jogos favoritos aqui. Um jogo indie chamado The Messenger. Ele que é um jogo pique Ninja Gaiden que roda lisinho no meu PC, eu passei mais mal pra zerar ele do que no meu Dark Souls em Full HD 4K que mostrei pra vocês. Assim, eu não tô dizendo que você não pode criticar uma obra só porque eu gosto, mas quando for fazer uma crítica, que pelo menos você tenha consumido ou pesquisado o mínimo sobre ela antes de falar umas paradas absurdas dessa. Outro rápido exemplo disso é que já vi várias pessoas falando que o Elvis não foi importante, principalmente pela apropriação cultural. Bom, como eu já disse nesse canal que eu sou tarado por música, eu sei que o Elvis cresceu muito próximo à comunidade negra na época, e ele acabou se apaixonando pelo blues. E tendo talento, ele só queria gravar o gênero que ele gostava junto ao country, entre outros. Como as pessoas brancas da época viram um outro cara branco tocando a black music, eles passaram a deixar o preconceito com o gênero de lado e foram conhecer outros ícones do mesmo estilo, como B.B. King, Little Richards, entre outros. Então não seria justo dizer que Elvis não foi importante e falar de apropriação cultural quando mesmo abriu portas para essa galerinha que ditou regras no rock e na música em geral. Do mesmo jeito que não seria justo com os músicos da black music falar que eles fizeram rock se apropriando da fusão do blues e do hillbilly, que é tipo um country só que mais antigo e predominantemente branco. Isso o opinante em série não sabia, né? Enfim, eu só queria ressaltar uma coisa para nós todos. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. É aquilo que eu disse anteriormente, você não está proibido de criticar algo. Tipo, eu dei o exemplo do Elvis, muita gente discorda com esse apelido dele de rei do rock. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que discorda. Mas dizer que ele não foi importante... imediatamente já denuncia que você não sabe absolutamente nada sobre a música da época dele. Então pelo menos tem um conhecimento básico sobre aquele assunto antes de sair ditando o que discorda ou até mesmo concorda com aquilo. Se você não tem um posicionamento sobre o assunto abordado em uma conversa, tá tudo bem. Porque dependendo das conversas, você pode gerar conflitos muito bobos por pura ignorância. Às vezes a pessoa está te apresentando aquele assunto ou aquela informação e você pode se interessar bastante para pesquisar sobre. Informação nunca é demais para o conhecimento geral da mente. Agora, se a pessoa te apresenta o assunto ou informação e você já tenta tirar conclusão daquilo, cuidado. Senão você pode se tornar um opinante compulsório do Twitter. Ou até pior. Que mesmo quando chega alguém esfregando na cara dele que ele tá errado, ele continua insistindo, pois ele tem que sair por cima, já que ele que começou. Sendo assim, a mensagem final de hoje eu deixo para que um dos nossos maiores pensadores contemporâneos diga: das milhares de coisas que meu pai podia ter dito naquele momento, ele escolheu a mais inteligente. Nada!
Enfim, pessoal, esse vídeo foi um pouco diferente dos que eu tenho postado ultimamente, porque ele é mais uma reflexão usando de exemplo coisas que eu gosto, como jogos e música, para chegar num ponto que eu queria. Espero que entendam a intenção desse vídeo, que pode parecer meio confuso, mas foi essa. Mas caso você tenha uma crítica a fazer sobre o roteiro, sobre a edição, sobre a minha reflexão em si, eu sempre estou aberto para conversar e entender a sua visão, porque eu nunca vou bater o martelo e falar que é a verdade absoluta é isso que eu estou falando, pois afinal nós vivemos da comunicação. Enfim, mas se você está aqui até agora, provavelmente é porque gostou do vídeo. Então se realmente tiver gostado, clique no botão do like, que aí eu saberei que o conteúdo que vem fazendo ultimamente tá ficando legal. Também se você estiver gostando dos últimos vídeos que eu venho postando, de análises e reflexões em geral, considere se inscrever, pois assim você não irá perder nenhum conteúdo que irá sair daqui em diante. E vai me ajudar muito, eu agradeço bastante. Mas se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo nesse canal e você tiver gostado, provavelmente você vai gostar de um desses dois que são mais voltados para análise num tom mais de comédia, e com certeza você irá gostar porque tem o mesmo tom desse aqui. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, de verdade, tudo de bom e até mais.